Fala galerinha! Sentiram falta, né? Foi mal, eu sou meio louco da cabeça, então por isso que ficamos um tempo fora! Então já deixa o like, se inscreva, porque hoje temos a Stories Podcast, o podcast da galera, o podcast do povo e uma linda volta, né? Uma linda volta que eu acho que é o que mais representa o que a gente quer tentar passar com Rabiscos Tortos, que são um pouco de crises existenciais, sentido da vida, a arte, né? E viver de arte também. Então tudo misturado da Glitch Talent, sei lá. Sei lá, foi uma boa abertura? Foi ótimo, foi ótimo. Salve, rapaziada. Sou Glitch Talent. Meu nome é Caio Lice, mas meu nome artístico é Glitch Talent. Sou autor de Sense Life. Sou autor há 5 anos. Atualmente eu tô conseguindo viver disso. E é isso. Eu acho que foi o que você abordou. Tem muita ligação comigo. Eu te conheci recentemente, né? Eu te conheci logo quando eu te chamei. Enfim, eu comecei a entrar mais nesse conteúdo de animes e etc. Eu nem fazia Uhum, ideia que existia um. Eu conhecia um pouco do Rei de Lata, porque o Banda de Capa antes era muito artista de Twitter, lá das antigas. uhum. E, mano, cheguei em Tu e eu fiquei tipo, meu Deus, um mangá brasileiro, HQ brasileiro, não sei que vocês se identificarem mais, fazendo um baita sucesso, porque chegando nessa comunidade eu vi a quantidade de rap que tem de sucesso disso, vídeos sobre isso que Sim. tem milhões de views, a galera do TikTok é louca, todo mundo usa o Caleb, que não tinha que ser referência, é um drogado. Antes de mais nada, antes de a gente já falar desse ponto, acho que seria muito importante falar quando foi que você decidiu se tornar artista e por que você seguiu por um caminho tão seguro quanto ser mangaka no Brasil, sabe? Acho que, tipo, decidir ser artista nunca, nunca chegou um momento que eu falei, acho que eu vou seguir sendo artista, decidi se vou seguir essa carreira de artista. Eu Uhum. sempre desenhei, desde que eu era pequeno, sempre gostei de desenhar. Eu acho que o que eu mais fazia era ficar copiando o desenho, eu gostava de copiar. Tinha Desenhar um muito Goku, né? quadrinho. Eu tinha mais quadrinho até. Eu copiava Uhum. muito quadrinho da Marvel. Eu tinha muitos. Uhum. Aí eu ficava tentando desenhar quadrinhos da Marvel. E aí eu acho que eu sempre, por ficar copiando, fazer meu próprio quadrinho, né? Uhum. Só que sempre era coisa meio besta. Tanto que na época eu nem tinha mesa digital, ou jeito de fazer por forma digital, eu fazia no papel mesmo. Aí eu fazia alguns quadrinhos meio só por mim mesmo, até que eu consegui uma mesa digital e aí eu comecei a realmente fazer. O primeiro que eu fiz foi Três Viajantes, que era uma história de RPG, só que Uhum. aí nunca vingou, sabe? Nunca deu tão bom. Na época eu lembro que eu até tentava achar lugar pra postar, porque não tinha muitos lugares, entende? Postava no Facebook, na minha página do Facebook. Eu não sei se tu lembra, tipo, do Mangá Livre, União Mangá, esse site de mangá Lembro. pirata. Uhum. Uhum. Aí, na época eu lia também, eu falei, pô, eu acho que seria bom eu conseguir postar aqui, porque a maioria do público que eu quero, que é tipo quadrinho, mangás, é daqui. E aí eu lembro que eu entrei em contato com uma scan, traduzia mangá, e aí eu pedi, pô, vocês conseguem publicar o meu também, mesmo o meu não sendo japonês? Aí eles publicaram, aí então eu publicava no Mangá Livre, ou no Mangás. Eu não digo que não tinha visualização, mas não parecia que não era muito o que eu queria. Tipo, sei lá, pegava 1.000 visualização, mas não tinha um. Como é que eu falo? Eu não sentia que eu tinha um público. Uhum. Porque eu não Uhum. chegava nada pra mim, não chegava uma pessoa falando, um comentário, coisa assim. E existe algum retorno É, pessoal já nessa época? Algo que seja. eu sempre, desde que eu comecei, o meu hobby era desenhar. Uhum. Aí, a partir do momento que eu comecei a fazer quadrinho, o quadrinho virou meu hobby. Tipo, vou desenhar aqui Uhum. e vou aproveitar e fazer quadrinho também. Então era um Então, eu passatempo, né? nunca, Uhum. sempre, quando eu comecei, sempre foi mas essa mentalidade de um hobby. Eu nem me imaginava, tipo,
profissional nisso hoje em dia. Como o 3 a gente não estava dando tanto retorno, nem só, tipo, em questão de visualização, questão de, tipo, engajamento. Tinha um ou outro comentário, mas eu não sentia que tinha muita gente lendo. Eu acho que isso me frustrou. E aí eu já tinha algumas outras histórias na cabeça. E aí uma delas era Sense Life. Quando começou a pandemia, aí ficou muito tempo livre. Aí eu, vou fazer essa outra história aqui, só o primeiro capítulo, só pra me divertir um pouco. Tipo, sem muita pretensão, porque eu já tava meio frustrado com o 13 Agente. Acho que foram 6 meses fazendo o primeiro capítulo de Sense Life, na época da pandemia. E aí eu publiquei no meu Facebook e tentei publicar, acho que também no Manga Livre e outro. E aí, tipo, estourou. Foi, foi uma, como é que fala? Foi uma outra recepção que eu nunca tinha esperado, porque meu outro quadrinho nunca tinha tido essa recepção, tanta visualização, comentário, essas coisas. Cara. Então aí eu vi que deu bom, eu vi que o pessoal gostou, que tinha estourado, e aí eu decidi continuar. Na época eu só tinha feito o primeiro capítulo e eu nem tinha muita pretensão se eu ia continuar ou não. A recepção que teve, que foi boa, eu decidi continuar mais capítulos, e aí eu fui me aprimorando. Porra, loucura isso daí. E você consegue descobrir qual foi o motivo de ter estourado tanto? Que eu fiquei teorizando sobre isso, inclusive. Que eu fiquei tipo. Vi, né? Vi nesses últimos tempos que a gente Uhum, tava marcando. E eu fiquei, mano, tem um bagulho muito interessante nesse mangá que eu fui comparar ao que a galera consome hoje em dia de shounens, uhum, sabe? E eu fiquei tipo. Cara, você consegue, não babando muitos ovos, mas eu acho que você consegue fazer o. Não aquele começo demorado e etc. Você já entrega tudo de uma vez. E é tipo. uhum, E tem muita brisa do se diverte aí. Que eu aos poucos uhum, tô te contando e tô moldando aqui mais ou menos. Saca? O que tá rolando. Então, tipo, logo de cara você consegue entender o lance de tributo, depois explica melhor, né? E tudo mais. E também o lance das dívidas. Então, tipo, pô, foi um bagulho que é mais pra. Eu não sei explicar, eu acho que se aplicou muito a essa geração, né? Essa geração que não é uma geração muito do Dragon Ball e etc, saca? Eu não sei explicar. uhum. Eu acho que foi até um pouco da parte do momento que eu tava fazendo, Uhum, porque foi lá pra época de 2019, 2020, que tava muito estourado o Chainsaw Man, uhum. e aí Nossa, o faz que tanto tempo. mais tinha, e aí o que mais tinha, tipo, estourado de Chainsaw Man foi por causa daquela tradução, meio, que tinha muito xingamento, muita coisa. Uhum, Muita uhum, zoeira. E isso foi, tipo, parte um pouco de influência. Eu acho que a maior influência pra mim foi Soul Eater, que foi o traço. uhum. E nessa parte de ser meio. Eu não sei nem explicar. É esse jeitão que tinha naquela tradução. Sim, o jeito mais. Podemos dizer. Ah, não sei se é proibido o termo, né? Mas proibido, não sei explicar, mas é É mais tipo. agressivo isso. Atualmente, com o Shonen que tá fazendo sucesso, eu acho que dá pra ver que já tá caindo. As obras mais atuais estão fazendo sucesso, tá caindo mais pra isso. Então acho Uhum, que deu bom porque eu já estava mirando um pouquinho nisso, que talvez seja o que o público hoje em dia tá gostando mais, que é um humor mais doido, mais agressivo. E aí já desde aquela época eu estava mirando sem querer, por causa uhum, dessa influência que tinha, que eu estava lendo, estava gostando também. uhum. Gachakuta também agora, né? Tem um Uhum. pouco disso. Gachakuta, Dandandan. Uhum. Eu tive um começo que eu tive uma sensação parecida com o primeiro encontro do Jessica Walter, né? Nada a ver, Breaking Bad. Eu fui pros outros 500 por, Uhum. tipo, o Caleb ser muito imbecil, sabe? Me lembrou um Aham. pouco o Jesse no começo, só que tirando a parte dos superpoderes e tal, mas foi uma Uhum. parada. Tipo, agora a gente é obrigado a ser uma dupla, saca? E, tipo, isso foi Pô, é pior legal que ter esse Breaking Bad sentimento. é minha série favorita mesmo. Às vezes é. Mano, você tem um pouco disso, que às vezes algumas referências vêm de vivência mesmo, né? Em vez de você ir buscar a ref, sabe? Faz Tipo, sentido? eu acho que. Como é que eu falo? Tem muita referência que pode ser meio escancarada, mas eu acho que
tem muita coisa que às vezes o autor ele pega meio no inconsciente. É só Uhum. alguma coisa que ele gosta e aí ele tá aplicando. Porque como eu sempre tentei me divertir, eu fiz algo que se eu lesse eu me divertir, eu iria me divertir. Então, às vezes, Uhum. como eu gosto muito de Breaking Bad, eu posso ter pegado essa dinâmica sem nem perceber, e aí eu coloquei. Sim, eu penso sobre isso. É, eu acho que, sem querer, se eu criasse uma obra, eu também teria um pouco dessas referências, mesmo não me forçando. Tipo, com certeza teria um pezinho no Oda em One Piece, saca? Ia ter um pouco de Midnight É, Gospel. porque se for, tipo, algo muito, como é que fala? Algo muito planejado, eu quero fazer uma história para fazer sucesso, então eu tenho que fazer assim, 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 para fazer sucesso, para o leitor ele gostar do personagem. Às vezes não dá bom, mas às vezes a história que você, pô, eu quero fazer algo para me divertir aqui, vou fazer isso que eu acho engraçado, que eu acho legal. Aí você tá pegando referência que, tipo, Uhum. nem é que fez sucesso, mas é algo que você gosta e aí você acabou aplicando inconscientemente lá. Total vivência, né? A próprio traço do artista, eu acho que é a construção disso, né? Eu acho que é o mais. Eu dou uma zoada, eu falo que você achar sua identidade visual é o equivalente à sua jornada de autoconhecimento. Tipo, só acontece, sabe? Uma hora você tem ali um Uhum, monte de referência das coisas que apareceu na tua vida que você viveu e tá lá, tá ligado? sim. Isso é muito legal. Uma curiosidade sobre esse seu trabalho, você disse que você vive atualmente. Quais são primeiramente, as dificuldades em ser um mangaka brasileiro, né? Como funciona essa Uhum. indústria dentro do Brasil? Como vocês conseguem fazer dinheiro e viver disso? Como é toda essa estrutura, sabe? Que eu acho que ela é muito distante do que a gente tem de visão do Japão, por exemplo, sabe? Ou de HQs dos Estados Unidos. Eu não sei como isso funciona aqui no Brasil. No Japão e nos Estados Unidos, eles meio que têm, tipo, meio que o mercado. Uhum, Aqui eu não sei nem dizer se dá pra falar que tem um mercado, porque tipo, não é muito estabelecido quadrinho no Brasil. Tipo, você vai ver uma Turma da Mônica, algum quadrinho assim, mas você não vê um mercado muito amplo que abraça o uhum, povo que produz quadrinho. Eu acho que o Brasil é um dos que mais lê mangá. Então, tem muita editora de mangá que traz mangá japonês para cá. O que tá mais tendo oportunidade agora é essas editoras mesmo de mangá que acaba abraçando também obras brasileiras. Tá se criando um mercado de quadrinho uhum, brasileiro. uhum. Tá É, acontecendo. É, eu tô vendo muito disso, né? Tá muito hoje em dia. O mundo, né, tá tendo essa mudança, a gente tá tendo muitos olhos para outros países e tá tendo um pouco sim. disso. Tá tendo muito público de fora em Sense Life atualmente? Atualmente eu acho que tá tendo mais público, tanto que então, tipo, scans agora estão. Antes eu chamava scans para publicar em site, né? Uhum. Agora tem scans de tipo, outros países que estão traduzindo e publicando Sense Life em outros idiomas, tá ligado? Muito foda. Na época que eu fiz, como era um hobby, não tinha um meio de eu ganhar dinheiro com isso. Eu sempre fiz realmente por amor, que eu não ganhava, então eu trabalhava, fazia faculdade, e quando eu tinha um tempinho, eu ia lá fazer um capítulo de Sense Life. Eu comecei a ganhar dinheiro, acho que foi a partir da época que teve música de Sense Life, não sei se você já viu. Uhum, vi. Os caras que iam fazer a música, eles falaram, pô, mas como é que você ganha dinheiro com Sense Life? Eu falei, pô, mano, eu não ganho. Aí ele, mas a gente vai fazer uma música, vai ganhar dinheiro pelo YouTube e tu não vai ganhar nada, tá ligado? Aí eles deram uma ideia de eu criar tipo um apoia-se para Uhum, os próprios leitores que acompanham, gostam, me ajudar. Então essa foi uma das primeiras formas que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. Nunca, tipo, chegou a valores que eu poderia me manter, tipo, mensalmente. uhum. Então eu nunca parei realmente de trabalhar para só focar em Sense Life. Até hoje? Aí foi. Não, atualmente eu consigo focar só em Sense Life, porque é, conforme eu fui ganhando muito público, muita visualização, isso foi chamando a atenção de editoras. Da hora. Aí eu recebi algumas propostas de algumas editoras, é, algumas
eu não deu muito certo, eu recusava por certas coisas. Sei lá, uma editora de mangá shonen, ela só vai, então, tentar trazer para o Brasil mangá shonen. Uma editora de mangá de romance só vai tentar trazer para o Brasil mangá de romance. Então, às vezes, uma editora de um visual, um certo visual, falava, pô, a gente quer Sense Life porque tá tendo muita visualização, acho que pode dar bom aqui. Só que a gente vai ter que mudar um pouco para ficar parecido com o visual da nossa editora. Então não vai rolar porque você quer a minha obra, mas você quer mudar. Você quer mudar o que tá dando certo. Sim, sim. Aí eu recebi a proposta da MPEG, que foi uma das poucas que falou, não, a gente não quer mudar nada no seu processo criativo, em como você faz, o que você entrega. A gente só quer realmente pegar para vender ele. O que você quiser colocar, se quiser colocar palavrão, se quiser colocar qualquer coisa, a obra é sua. As ideias bateram mais, e aí eu segui com a editora MPEG. Aí, as vendas, tipo, eu já queria tentar viver só de Sense Life para fazer ele mensalmente. Uhum. Só que eu não queria, é, que eu precisava de um assistente para poder fazer mensalmente, porque realmente demora muito para lançar capítulo. Tinha muita gente que queria ser assistente sem eu pagar, só para falar, só para participar de Sense Life, só que eu não queria, tipo, botar alguém para desenhar de graça só para me ajudar. Eu sempre quis poder pagar por isso. Eu falei disso com o editor e eles falaram: se as vendas de Sense Life for bem, a gente consegue fazer você pagar. Vai conseguir pagar um assistente para te ajudar a lançar mensal. Aí as vendas foram muito bem e aí agora eu tô recebendo para lançar capítulo. É como se fosse um trabalho mesmo. Eu recebo por mês para lançar capítulo. Pô, muito da hora. Nossa, isso é muito da hora. Isso é realmente muito da hora. É até meio alienígena. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar disso, tipo, dessa forma. Acho que talvez não tenha chego em mim, né? Deve ter outras pessoas que conseguem viver de boa e etc. Tem muitos artistas, porque como eu já tô muito tempo no meio, eu já vi muitos artistas que conseguem viver só realmente da obra ou da arte dele. Só que aí cada jeito é meio diferente, tá ligado? Uhum, Eu uhum. só vivo de Sense Life e eu ganho de uma certa forma. Tem certos artistas de outras obras que eles ganham, tipo, só fazendo arte pra tipo, gringo. Sim, eu Ele vejo muito consegue isso viver só no. disso. Eu vejo muito isso no cenário de animação. Me aproximei muito do cenário de animação, da galera que trampa mesmo com isso. Só que é tipo, principalmente dessa área de anime, é muito escasso. Então, tipo, a galera, pra viver mesmo, eles têm que pegar trampo lá de fora, ir atrás de um estúdio lá de fora que aceita home office, saca? Então, tipo. Uhum. Tem muito disso, tem muito dessa barreira ainda. E é curioso o quanto que a gente consome, o quanto que eu acredito que a gente tenha muitos artistas e tenha muita pessoa criativa, mas eu acho que a gente não tem esse mesmo incentivo do que nos outros países mesmo, sabe? Da pessoa. É um breu, né? Até você mesmo falou, você começou na diversão e as coisas foi se encaixando, saca? Tipo, é meio. Uhum. Outros países você fala, mano, eu vou crescer, eu vou ser isso e vai ter toda uma trajetória pra você conseguir chegar naquilo, né? Mas é muito incerto, é engraçado isso, né? Cada um consegue criar sua rota e tudo mais. É meio desafiador, é Tipo, pra poucos. talvez em outros países, tem alguns outros países que também não tem um mercado, mas é porque é meio difícil de você conseguir visualizar o que fazer, que futuro seguir aqui, porque, por exemplo, no Japão tem um mercado inteiro só para mangá. Então, tipo, se o cara fala, pô, gosto de fazer quadrinho, ele tem já todo um mercado, um passo a passo que ele pode seguir para conseguir isso. E, tipo, aqui, o que você faz e vai vendo o que dá. É, vida de artista, né? Outras áreas também é um pouco assim. Você falou que a recepção tá sendo boa fora do Brasil, mas eu quero saber Uhum. como funcionou, cara, pra criar personagens, criar a história, criar
esse mundo, saca? Da onde surgem essas ideias, esses preparativos, você falar "Ah, tal personagem vai ser de tal jeito, o processo criativo mesmo, sabe, de um mangá, Aham. porque querendo ou não, você tá arduamente criando. Então, como que funciona isso? Parece, na minha cabeça, é muito difícil de estruturar. Eu acho que no começo é difícil, porque você ainda não tem uma visão muito clara do que você está fazendo. Uhum, É você conseguir pegar várias ideias que tá vindo na sua cabeça e conseguir juntar. É como se fosse um bolo. Você vai pegando um monte de ingrediente para juntar para fazer o bolo. Só que às vezes um ingrediente pode não dar certo lá no bolo. uhum, Então você tem que saber filtrar essas ideias para estruturar quase que um mundo. Você vai criar um mundo. No momento que você, tipo, já criou, já estruturou tudo, acho que fica um pouco mais fácil você criar outras coisas, porque você já tem toda essa base. Então você uhum. sabe se vai combinar, se não vai combinar. Como hoje em dia eu já tenho toda a visualização, assim, do mundo do Sense Life, tudo que eu crio, que vem uma ideia assim, eu sei se combina, se eu falo, acho que eu já tô me passando. Teve um personagem que quando você foi criou, você falou, mano, tá muito difícil eu achar aqui como ele vai conseguir se encaixar nesse mundo. Eu lembro que já teve ideias que eu tive por exemplo, tributos ou poderes, que depois eu vi que eu tava me passando um pouco e aí não ia combinar ou não ia conseguir colocar dentro da história. É porque atualmente o meu processo de criação é mais. Eu tenho uma ideia de algum tributo doido, aí eu tento fazer eu tento, tipo, estruturar ele para ele fazer sentido de como usar, e aí, se dá certo, eu crio um personagem para ele. Eu crio primeiro Interessante. o poder, depois o Uhum. personagem. Até bom, né? Que você cria baseado a personalidade bate com o poder, né? Então, como eu criei um sistema que é o poder se baseia na vida da pessoa, eu acho que faz sentido, porque aí Uhum. dependendo do poder eu já sei a personalidade, o objetivo, essas coisas. E por que, aprofundando um pouco mais dentro de Sense Life, por que você escolheu como o escritor, o criador, tratar como o objetivo central uma crise existencial? Por que você foi para esse rumo a mais? E tem até eu acho até interessante nessa dinâmica que a gente já tem outro personagem que é totalmente mais inconsequente com tudo isso e etc. Até então, né? Até então não vê tanto valor nas coisas Uhum. quanto esse objetivo. A gente até citou um pouco do Chainsaw Man, mas o Denji é. O Denji é bem imbecil, né? O Denji é bem imbecil, mas eu acho que ele ainda não vai tanto pra crise existencial. É mais idiota por ser idiota, saca? Mas vocês têm ali um Uhum. objetivo. Um objetivo estabelecido que é com certeza os personagens vão entrar em muitas crises, até porque tem todo esse lance da morte também por trás. Porque se foi mais Uhum. pra esse lado, que é um lado mais complexo, eu diria, né? A primeira ideia que eu tive pra Sense Life foi tipo aqueles mangá mais slice of life, mais Uhum, tipo de cotidiano, dia a dia. uhum. Tipo um Mob Só Psycho da que vida? acho que nem Mob Psycho, porque Mob Psycho ainda tem poderes, tem essas coisas. É realmente Uhum, aquele mangá só tipo dia a dia. Na época eu ainda não tinha escrito muita coisa, mas eu percebi que não era meu estilo de escrita, de história. Pô, era difícil fazer algo meio pé no chão. Eu acho que o meu estilo de escrita é realmente fazer poder maluco, fazer lutinha, essas coisas. Então eu falei, não vai dar pra seguir como uma história cotidiana. E aí vou fazer o que eu sou bom mesmo, poder, lutinha, essas coisas. Foi bom porque eu já tinha essa ideia do poder do Caleb. Eu só tava procurando algum contexto para conseguir colocar ele. Então aí quando eu decidi seguir pelo caminho de tipo história de poderzinho, eu falei, pô, dá pra tentar colocar esse poder que eu achei legal. O Noah sempre já veio na minha cabeça que antes era realmente pra a gente seguir a vida do Noah, ia ser a história sobre isso. Só que aí, depois que eu comecei a mudar pra realmente um shonen de luta e tal,
Aí eu vi que o Noah não ia ser tão legal de acompanhar. Tipo, você não ia conseguir. Eu não iria conseguir, talvez, escrever, ou o leitor ia se cansar de ficar vendo o Noah, porque ele é uma pedra. Então, o Caleb foi justamente esse elemento, tipo, para chamar a atenção, para fisgar, para a gente ficar sempre. O que que esse cara vai fazer? Ele é tipo o contraponto do Noah. O que tá faltando em um, o outro completa. Uhum, uhum. Eu gosto É, da forma extravagante que você trouxe isso, né? Eu consigo ver, tipo. Eu vou dar um exemplo. Um anime recente que eu tô vendo é Frieren, né? E uhum. a gente consegue ver essa mescla, mas é uma mescla equilibrada. E você pega um suquinho de caos e fala aqui, pô, um personagem extremamente mais quieto e um extremamente caótico. E vamos ver como eles vão se Uhum, lidar. Saca? Isso é bom. Eu particularmente gosto. Eu não sei se é gosto pessoal, porque geralmente eu gosto muito de protagonista mais caótico. Minha própria OC é mais uhum. caótica mesmo. Mas eu gostei dessa mescla. Você consegue curtir os dois, principalmente porque já deixa muito claro. Pô, ele é um Hollow Knight da vida, né? Ele é um Knight da vida. Ó, até Uhum. provavelmente vai estar na semana do Silksong, hein? Ó, referência Hollow Knight, quando esse episódio sair. Mas já deixa claro essa casca e um ajuda no objetivo do outro, sabe? Que é um objetivo mais Uhum. caótico, que é proteger ele. O outro, nesse sentido mais mob psycho, né? De encontrar o sentido na vida e etc. Então, Ele tipo, ia de encontrar de uma forma, tipo, totalmente errada. é, sim, não é uma boa puteiro, cara. Não é, talvez, o melhor jeito, mas, assim, combina. Combina muito com o que você tá trazendo, é bem maluco. Eu achei criativo também, né? E tem todo esse, eu acho que tem esse teor brasileiro discreto, saca? De, tipo, a gente ter Uhum. sido uma geração que viveu muito de GTA, sabe? Tipo, muito dessas obras, parece que traz um pouco disso também. Eu só criei pensando em um completar o outro. Só que aí, enquanto eu escrevia, tipo, acho que bateu muito, os dois, tipo, bateu muito bem. E aí eu ficava escrevendo os diálogos e me divertia, porque a graça era essa, um ser caótico, e aí o outro ser quase que a normalidade, tipo, você gosta de ficar vendo esse choque entre os dois. Tem um pouco disso, é muito engraçado você ver o Noah no seu design, parece alguém tão, tipo, inocente quando você olha assim pro Uhum, design e ser o cara que provavelmente vai ser o que vai salvar ali, dar um jeito nas coisas. Tendo o uhum. Caleb, que parece ser, até então, a gente vê uma pessoa que tem um histórico e tem mais experiência com esse lance de criminalidade e tal. Então é bem legal. Como eu disse, né? Parece que ele tem esse lance um pouco do Jesse e do Walter White, porque por mais que o Walter White é um lerdão, no final o Uhum. Walter White É o que resolve. que resolve, saca? Quando você imaginava que o cara que já tá ali inserido e tá vivendo daquilo vai ser o cara que vai resolver, saca? Falando sobre um mangaka, uma coisa que eu acho que o mangaka tem de desafio é que não vai ter jeito, né? Vocês vão precisar estudar e treinar muito. E é muito notório, Uhum, principalmente desse último capítulo que você postou, o quanto que seu traço já evoluiu em pouquíssimos capítulos. Como que é uma uhum. rotina sua de treino, né? Mantendo sua identidade visual, mas tendo que treinar um monte de coisa. Eu vejo que muitas vezes você faz uns cenários incríveis e perspectivas incríveis assim. Uhum. Como que é? Se alguém quer começar, além do intuito da diversão, quer começar um mangá e, por exemplo, que nem eu, tá mais no básico de criar um personagem, fazer um busto, ainda não fez as outras partes, tipo desenhar mundo, perspectiva, como essa pessoa pode começar e gostar e ser um processo divertido pra ela também? Deu pra entender o que eu disse? Eu acho até engraçado você perguntar como começar, porque a resposta para mim é justamente essa, é você começar. Uhum. Porque se você ama realmente o que você está fazendo, ama a obra que você está fazendo, você vai, tipo, fazer de tudo para querer melhorar ela. Você vai se esforçar para melhorar. Fazendo um quadrinho,
você meio que se obriga a desenhar o máximo possível. Então, já realmente vai ser um treino. Você vai ter que treinar todo dia, porque todo dia você vai ter que estar lá desenhando. Uhum. E é bom porque você vai justamente focar o seu treino naquilo que você tá ruim. Por exemplo, quando eu comecei o primeiro capítulo, eu odiava fazer cenário. Eu era muito ruim em cenário, eu odiava. E aí foi justamente por eu ser ruim e eu ficar lá vendo. A partir do momento que você posta, outras pessoas lê, você vai lá ler, você tá vendo tudo que você tá ruim que você poderia melhorar. Eu via que os meus cenários não eram bons, que eu mais focava nos próximos capítulos, vou desenhar mais cenário. Eu via que minhas perspectivas não estavam boas, vou focar mais em perspectiva próximo capítulo. Sei lá, minha anatomia não estava bom, meus personagens eram muito 2D, vou focar em tentar deixar eles mais tridimensional. Acho que fazer o quadrinho, você começar, já é o melhor coisa que você pode fazer, tanto na questão de você achar que não tá bom para começar. Porque Uhum. mesmo que você não esteja bom, se você gosta mesmo, você vai querer continuar e você vai sempre querer melhorar. Eu já dei esse conselho, mas a ver com o YouTube. E é loucura como tudo tem a ver com isso, né? Você criar coragem pra ter que fazer as coisas, saca? Tipo, começar Uhum, com as coisas, porque provavelmente você vai errar muito. Você mesmo já estava estruturando um outro mundo, criando uma outra história, e você foi pra outro caminho completamente diferente, saca? E foi aí que você se sim. encontrou. Quer muito algo, tá fazendo muito algo ali, a resposta pode até estar dentro, mas pode ser tipo outras coisas, né? Uma jornada de autoconhecimento mesmo, você acabar se encontrando em outras coisas, né? Teve muito artista que chegava em mim pedindo dica, por exemplo, eu tenho já umas ideias da minha história, eu tenho já alguns desenhos e tal. Aí eu falo, o que que falta para começar? Ele, Uhum. quando eu achar que tá perfeito para começar. Aí eu falo, então você nunca vai começar, porque você nunca vai achar que tá pronto ou então que tá Uhum. perfeito. E Sim, como sim. a obra é sua, a maior expectativa é só você. Então você nunca vai achar que tá perfeito para você realmente começar. Total. Visão. E às vezes o cara ele começa, só que aí ele quer realmente esse começo perfeito. Então, às vezes ele faz o primeiro capítulo, aí ele demorou, sei lá, 5 meses para fazer esse capítulo. Depois de 5 meses, o traço dele já tá melhor. Ele fala, não, eu errei aqui nesse capítulo, em escrever desse jeito, desse jeito. Meu traço não tava tão bom, vou refazer esse primeiro capítulo. Eu já vi, tipo assim, muito artista que tem história que ele já refez o primeiro capítulo umas 5 vezes. Então, E aí, tipo, ele não continua, porque o primeiro é o que tem que começar bem, que tem que fisgar todo sim. mundo para fazer sucesso. Tá Aí maluco. ele não consegue, aí ele recomeça o primeiro capítulo de novo. Aí, ou ele continua, mesmo que o primeiro capítulo dele não esteja do perfeito do jeito que ele quer, ou então não tenha fisgado muita gente, ou ele continua lançando mais capítulos, porque ele gosta da história, e aí vê no que dá, se mais pessoas começam a gostar também, ou ele faz igual eu com Sense Life, de tipo, eu gosto muito dessa história, mas eu vou dar um tempo, porque eu tô me frustrando, eu tenho essa outra ideia, vou focar um pouco nessa outra ideia, depois eu volto. Essa era a minha ideia com o Sense Life, eu tava frustrado com Três Viajantes, falei, vou focar um pouquinho nesse outro aqui, pra me divertir, depois eu volto. Eu nunca mais voltei, E nunca porque mais Sense Life fez muito voltou. sucesso. Pô, Mas até Três Viajantes eu tenho vontade de continuar, mesmo que não seja algo que uhum. tenha muito leitor, é uma história que eu gosto. Então, até nisso, às vezes o cara ele não quer fazer outra porque ele fala, essa daqui é a história da minha vida. Essa daqui é a história que eu quero fazer. Só que o cara fica refazendo, refazendo, nunca vai terminar essa história da vida dele. Então, Sim, tipo, sim. será que o objetivo dele é só contar essa história da vida ou ele tá querendo também, tipo, ganhar mais público com quadrinhos? Se for ganhar mais público, dá um tempinho dessa história que ele quer muito que, tipo, viralize e faça outras. Depois ele volta. Já falei em outros podcasts que eu participei, eu acho que ele se encaixa perfeitamente agora, que é um bagulho que eu aprendi com The Midnight Gospel, que é, mano, larga a porra da esperança de vez em quando, para de pensar tanto como as coisas têm que ser e só faça, sabe? Viver muito do presente, porque uma hora realmente
tudo pode. Mano, você pode. No momento que você fazer o seu desenho perfeito, você ficou ali anos estudando, você morre no dia seguinte, tá ligado? E do que aquilo valeu, saca? Pode ter valido muito, mas você não tava reconhecendo na hora, porque você não valorizou os momentos presentes, porque você tava querendo alcançar um bagulho muito no futuro, objetivos muito, muito grandes, em vez de só se divertir com o processo que é estar vivendo a tua vida. Eu gosto de trazer isso à tona porque foi até o motivo de eu ter criado também o meu podcast aqui, o Rabisco Stories, ter começado o Pixel Tessine, Uhum. que é esse lance do valorizar um pouco esse seu tempo em terra, saca? Valorizar essa parada, fazer as coisas valer, porque se for esperar o momento perfeito, é que nem você disse, não vai ter. E se começar nesse lance aí, com certeza você começa também o lance de se comparar, saca? E também eu Uhum. acho que um pouco de consumir outras obras e história de outros criadores, né? A gente tem um dos maiores exemplos aí que a gente pode. Que eu uso, que é uma referência muito grande pra mim, que é de uma das minhas obras favoritas, que é One Piece, mano. O Oda mudou a obra dele completamente umas 500 vezes. Era pra ser algo divertido, era pra ser pequeno, ficou grande, virou político, depois virou algo mais, atualmente mais fraternal ali, mais a ver com o passado. Enfim, tipo, foi mudando porque você vai evoluir junto com sua obra. Você cresce junto com Uhum. ela também, saca? Se for parar pra pensar, você tá ainda há muitos poucos capítulos em Sense Live, saca? Você ainda vai Sim. evoluir muito junto com a sua obra. Então, Eu acho, tipo, eu acho até engraçado que tem, tipo, algumas análises que aí o cara fala, ainda não teve, eu não gosto muito de Sense Live porque não tem desenvolvimento, por causa disso, não sei o quê. Eu falo, tipo, mano, mas tem 10 capítulos. Que obra que exatamente. já, tipo, que obra que já fez toda uma história em 10 capítulos, mano. Tipo, Sim, calma. sim, sim. Tipo, foi um bagulho que eu tinha notado, assim. Eu fiquei tipo, quando eu fui conhecer essa obra, eu fiquei, mano, caraca, mas, tipo, já finalizou um puta arco aqui, alguma coisa do tipo? Porque geralmente as coisas estouram por arco, né? Tem um pouco disso, né? Uhum, Tipo, a pessoa fala, vai ver tal arco, vai ver. Tal arco essa fita, mas ainda tá bem no começo, né? Tá bem introdutório, né? Um uhum. capítulo antes daquilo, você ainda tava explicando o sistema de poder e o que tem ali de. Quais são Então, as. agora que eu posso dizer que tá entrando em um arco, tipo, Uhum. tudo que eu apresentei foi realmente só, tipo, eu apresentando o mundo, velho, só porque, como eu demoro muito para lançar um capítulo novo, a minha estrutura para escrever sempre foi, pô, eu tenho que apresentar isso, mas eu tenho que entreter a pessoa, então não dá para eu ficar, fazer um capítulo inteiro só de introdução do que eu quero, falar, explicar tudo que eu quero. Eu tenho que fazer isso um show que entretém enquanto eu estou explicando. Sim, Então sim. eu acho que esse foi o melhor jeito de eu escrever, porque atrai, eu não perco muito interesse dos leitores e eu consigo explicar o que eu tô querendo. Tipo, vai demorar mais? Vai, mas é divertido, o povo se diverte. Sim, sim, eu concordo. Tipo, o meio. A própria reunião, né, que teve no começo, cada um explicando seu tributo, o Caleb todo empolgado pra contar. E Uhum. já sabiam, sacou? Tipo, e essas coisas são. E aí traz toda essa explicação, né? Já fala também sobre. E já introduz o que vai acontecer mais pra frente, que é esse outro lado, que é o lado. O lado ruim, né? Do tributo, né? O Uhum. oposto, que é quem deve, né? É o É, termo? as As dívidas. dívidas, exatamente. As dívidas quando morre. E é simples. É isso que eu gosto. É muito simples de entender, saca? É muito, tipo, tranquilo. Não tem que. Todo respeito a Jujutsu Kaisen fazer um sistema muito complexo e no final não responder nada, né? Você já tá ali, é muito mais simples de acontecer, você consegue brincar com a criatividade e você já explica ali. É além de uma biologia, é além de algo, tipo, que você consegue explicar facilmente. É o poder da alma humana, saca? Tipo, isso já. É porque como
o que eu sempre gostei em sistema de poder é, tipo, é o simples feito de um jeito genial. Então Uhum. é, tipo, é algo muito simples, mas que às vezes o personagem usa meio fora da caixinha e, e a pessoa que Sim. tá vendo fica tipo, caraca, como é que eu nunca pensei nisso? Então, o conceito do tributo para mim é simples. Às vezes eu crio um poder simples, só que eu gosto de, de pensar mil e uma maneiras de como eu vou usar isso de uma forma diferente. Eu notei isso, né? Que existe esse lance de que o Caleb poderia utilizar os poderes dele de um jeito diferente, mas ele quer usar do jeito dele, né? Uhum. É, Então, ele podia fazer do jeito mais esperto, mas é o jeito que é mais a cara dele, etc. Que ele gosta de fazer o poder. Isso é bem legal. Isso é bem legal, que até abre o lance de personalidade e criatividade, né? uhum, Dentro da obra, né? Tipo, um personagem que é muito criativo vai conseguir fazer muitas coisas com aquele tributo e etc. Eu ia perguntar alguma coisa que tava na ponta da língua e agora eu tô incomodado que eu não perguntei. Eu lembrei. Era uma uhum. pergunta, eu tava caminhando pra pauta mais filosófica, que é o que Sense Life te ensinou, né? Nesse curto período que você ainda tá fazendo Sense Life, né? Você ainda é um bebê mangaka. O que Sense Life te trouxe, assim, pra tua vida, pro teu pessoal? Te ensinou como artista também, como querendo ou não agora referência, né? Você como autor é referência para outras Uhum. pessoas. A olhar mais o ponto de vista de outras pessoas, sabe? Porque meio que eu fui obrigado a isso, porque como é o objetivo da minha história, é a pessoa, o Noah, que é o protagonista, que é meio que o leitor, ele aprender o meio que o sentido da vida por meio de perspectiva de outras pessoas, eu sempre acabei meio que dando mais importância à opinião de outras pessoas nesse sentido. Sense Life me ensinou também que um hobby, às vezes uma diversão sua, pode te levar longe, mesmo que não esteja dando. Porque eu já estou há 5 anos fazendo. Mesmo que Uhum. no começo não esteja dando resultado, sempre foi algo, como eu digo, gratificante poder escrever, estruturar e contar e poder publicar e outras pessoas lerem. Isso é muito Sempre legal. foi uma parte muito gratificante poder contar a história e ver que muitas pessoas estão lendo, cada vez mais pessoas lendo a história que eu tô contando, que eu acho que até nessa parte de eu continuar Três Viajantes, eu continuaria mesmo sei lá, 10 pessoas lessem, porque a maior parte que me motiva é poder terminar a história e poder ver tudo que eu consegui escrever e contar. Eu daqui uns 20, 40 anos eu poder olhar tudo que eu fiz. Ver essa importância que às vezes um hobby pode ter. Eu gosto muito de fazer quadrinho, mas eu queria muito fazer sucesso. Tipo, faço quadrinho. Talvez você faça sucesso, talvez você não faça, mas você vai poder olhar para trás e ver tudo que você construiu com isso. Sim, sim. Toda experiência acaba valendo, né? De uma forma ou de outra, ela vai agregar. Tipo, querendo ou não, no momento que eu acho que você tá imerso na sua obra e construindo tua obra, você. Como você mencionou, né? Você passa a observar outras coisas porque você tem que observar outras coisas. Seja uma outra cultura, porque você quer estudar um personagem ou algo Uhum, do tipo. Estudar outras obras, né? Não sei se tu chegou a consumir muitos outros mangás para entender melhor como uhum. funciona, ou se tu foi atrás de outros tipos de artes para melhorar a Sense Life, você pode. Eu acho que quando você começa a fazer mangá, ou então acho que até qualquer outra coisa da área, se você, por exemplo, faz cinema, a partir do momento que você está fazendo, produzindo também, você vai começar a olhar para as outras produções de cinema com outro olho também, um olho mais crítico, da produção. Então, às vezes eu vou ler um mangá, antigamente eu lia com o intuito só de me entreter, me divertir. Hoje em dia eu leio e eu fico Uhum, analisando como que o autor faz isso, por que que ele escolheu um quadro daquele jeito. Então, eu acho que a partir do momento que você está produzindo uma certa coisa, você vai olhar com outros olhos mesmo. uhum, sim, sim. Então critica aí One Piece.
tudo bem. Você acredita que, tirando One Piece, o seu foi o segundo? O resto eu vi tudo anime? Então foi uma. Foi muito divertido novamente, né? Tipo, porque eu. Novamente, eu fui pegar o One Piece quando acabou de eu ver o anime, né? Eu sou. Tenho muita Uhum, ansiedade e fui acompanhar logo no mangá. Ou seja, eu já, logo de cara, já vi um Oda mais estruturado, né? Eu já vi muito mais de 10 anos de muito mais que 10, né? Anos de caminhada do Oda ali como mangaka. uhum. E é um choque, né? Você chegar e você pegar uma baby obra, né? Do início. É muito. Foi um bagulho que eu, como artista, eu até mencionei, né? Antes. Tipo, você notar a evolução do seu traço ali, saca? Tipo, Uhum. o mundo se desenvolvendo é muito mais. Eu acho muito mais divertido, pra ser sincero. É muito mais divertido, né? Tipo, tem menos desse teor épico, porque você tá esperando ali. Você tá esperando e tá recebendo coisa nova, né? Você tá recebendo toda uma nova história de um artista também nesse sentido. Uhum. Entrando nisso, né? Você mencionou que você tá vendo outras obras. Quais são suas principais referências? Tanto. Você pode abranger, tá? Não precisa ser literalmente de mangá, mas para. Uhum. E não precisa ser necessariamente só sobre Sense Life, pode ser sobre seu traço também. As principais referências que você curte, você trouxe pra ti. Eu meio que ainda tava nessa busca de, tipo, ter um traço único. Tava mexendo no Instagram, no Pinterest. Aí eu via algum desenho que eu achava muito legal. Características no traço da pessoa que me chamou a atenção, que eu achei legal. Aí eu ficava pegando. Foi a partir de Sense Life que eu comecei, acho que, a construir mais meu traço, porque eu peguei uma obra que eu gostava muito, que era Soul Eater, e aí eu tentei não copiar, mas fazer algo parecido do meu jeito, Uhum, uhum. porque como eu sempre gostei de Soul Eater, ele tratava tipo bizarro, eu achava que o traço de Soul Eater combinaria mais com Sense Life, já que eu queria realmente fazer algo também mais no bizarro. Acho que coisas que mais me inspiraram foi Soul Eater, foi acho que aquela comédia mais áspera, mais sarcástica que tinha, né, nas traduções de Chainsaw Man, foi certas pessoas ou frases que eu escutava na vida real e aí eu anotava. Um pouco de One Punch Man me inspirou bastante numa época, porque eu sempre gostei muito da história do One, de como ele fazia o mangá só como um hobby mesmo, depois do trabalho. Minha maior inspiração de obra nacional foi Rei de Lata. De Que eu tá legal. fazendo, só que eu olhar, eu pesquisar mais, eu ver que já tinha, tipo, um cara que tava mais tempo que eu fazendo e não desistiu ainda. Muito legal, mano. Muito legal. Tinha que ter esse. Não sei se já fez, né? De repente eu tô falando isso, já até fizeram um crossover das artes, que nem, sei lá, que nem mangakas fazem de vez em quando, ia ser bonitinho. Acho que já devem ter feito. Mas vocês dois, uma collab de vocês dois fazendo a artezinha. Ah, Você desenha ainda alguém do não. Rei de Lata e Pior que o ainda não. Mano de Capa desenha alguém de Sense Life. Ia ser legal. Uhum. Fica aí o convite formal que Pixel DSN fez aos dois. Todo mundo fala bem de Soul Eater, cara. Eu nunca vi Soul Eater. Tô vendo agora Gachakuta, que se eu não me engano era da assistente, né? Era de. Isso. Tô vendo Gachakuta, tô Da gostando assistente do bastante. autor. Gostando bastante. Não, Falavam que é se, bem parecido, né? A linguagem, do jeito é, que fazem. se um dia você tiver tempo, leia o mangá, ou então assista o anime. Eu recomendo ler o mangá, porque mangá, tipo, como é que eu digo? Você não precisa parar muito sua vida pra ler. Uhum. Queria comentar também sobre o anime, né? O projeto de anime que tá tendo. Saiu o teaser e etc. Isso. Você tem algum envolvimento nisso? É tipo, a galera chegou e o estúdio começou a fazer. Como que funfa isso? Claro, se não puder dar muita informação, não precisa dar Não, também. então, é porque eu sempre, uma das coisas que eu sempre preguei em Sense Life era que fosse acessível. Que no Uhum. momento que eu estou postando na internet, e como eu quero que muita gente possa ler, não faz sentido eu não querer que seja algo acessível. Então, quando o Sense Life começou a fazer um pouco mais
de ter fama, visualização, muita gente me perguntava se podia fazer algum vídeo, alguma coisa sobre. E aí eu sempre fui muito aberto à criação de conteúdo de Ciência Live. Era tipo uma via de mão dupla. A pessoa poderia fazer um vídeo, algum conteúdo de Sense Life e talvez ia visualizar o canal dela, visualizar o vídeo, e eu ia ganhar, tipo, mais leitor, porque ela, provavelmente a pessoa ia ver o vídeo, ia gostar e talvez se interessar se fosse ler. Então sempre foi, tipo, uma ajuda das duas partes. Eu tinha recebido, foi um grupo de fãs que entrou em contato comigo, que falaram que eles queriam entrar nesse mercado de animação, que eles estavam juntando tipo várias pessoas para formar uma equipe, formar um estúdio. E aí, como eles gostavam muito de Sense Life, eles queriam fazer uma animação para meio que ser como se fosse o portfólio deles pro Uhum, estúdio. uhum. E aí eu aprovei. E aí eu fiquei mais como um olheiro, porque quando eu vi o trabalho deles, eu, tipo, eu vi algo um pouco mais original, então eu não queria matar a liberdade criativa deles. Então eu fiquei Sim. mais como olheiro, eu só tirava dúvidas, falava a minha opinião, mas eu tentava não cortar muito a liberdade criativa deles, porque eu vi que o que eles fazem é algo mais original. Uhum, uhum. Da hora isso daí. Achei bem bonito, inclusive. E muito Uhum, respeito com o seu traço, né? Tá bem marcante sim. o seu traço ali. Posso deixar, inclusive, o link aí na descrição depois, vocês vão lá. Vão dar uma bisoiada. Bem legal, bem legal. Porque eu tô bem feliz que estão dando essa visão, né? Logo depois veio também Logo depois eu fui. Acho que antes já tava tendo, né, o projeto do Rei de Lata também. Então, tipo, É, tomara o que tenha, projeto né? Red Lato também. Tipo, muita gente fazendo e dando esse visu, né? Como eu disse, o que eu acho que não falta no Brasil é artista, né? O que falta é mercado. Mas o que não falta é É. artista. Então, agora com essa quebra que a gente tem, né? A internet, nós consegue, de várias formas, a gente consegue deixar de fazer que o artista underground da vida, né? O artista que tem mais o sonho ali, mas não teve o berço de ouro, a herança ali, etc., consiga de alguma forma quebrar essa barreira através de algoritmos e tal, né? Acredito que o TikTok também ajuda muito a tua obra. Eu não paro de ver TikTok, não paro de ver Sense Life no É. TikTok. Então, tipo, é muito bom nesse sentido, né? A gente utilizar esses recursos. Eu achei muito interessante quando você mencionou essa via de mão dupla com você e criadores de conteúdo, porque realmente você é um mangaka que eu vejo que você tem mais essa proximidade mesmo com outros canais, né? Com outros youtubers. Você tem essa sua vertente também perto de criação de conteúdo. Você vai muito a evento, né? A gente tem todo esse estereótipo do mangaka dele ser um cara mais fechado e ele quer que mais tipo, totalmente que a obra dele seja o holofote, que ele seja bem escondido ali. Você ali dá mais a cara Uhum, tapa pra divulgar mesmo o seu trampo, né? Pra mostrar mais uhum, da tua história, que nem você tá fazendo aqui, e também da obra, né? Isso é uhum. muito legal. É porque acho que se a gente ficasse baseando só no que deu certo, tipo, lá fora, talvez, provavelmente não vai dar certo aqui, porque aqui é um caso à parte. Aqui no Sim. Brasil não tem um mercado de quadrinhos, então é um caso à parte. Eu vejo muita editora, muito artista que tenta seguir realmente esse caminho de vamos imitar o que tá dando certo lá fora, vamos imitar o mercado do Japão, o mercado dos Estados Unidos. E às vezes não é o certo, porque aqui é realmente um caso à parte. Por exemplo, aqui é difícil ver pessoa lendo. Você, por exemplo, só leu One Piece, você, tipo, que você é muito fã, aí ficou curioso para continuar. Sim. Então, aqui no Brasil é um pouco mais difícil de você ver uma pessoa parando o seu tempo, tipo, para poder ler um quadrinho, ler um mangá. Uhum. Então,
é, talvez o meio da criação de conteúdo seja um meio melhor, porque, por exemplo, quando eu fui para evento, eu perguntava, e você conheceu o Sense Life como? Tipo, acho que 80% falava, tipo, mencionava algum vídeo no YouTube, alguma música, algum TikTok. Tipo, a pessoa ainda nem tinha lido, ela ia ler pela primeira vez agora que tava comprando o físico, entendeu? Uhum. Então, talvez a gente tentar copiar esse mercado lá de fora não seja o melhor jeito e a gente tenha que ver o jeito que está dando certo aqui para tentar criar o nosso próprio método para o Uhum. mercado que vai surgir. E é muito, muito foda isso, né? Porque, como mencionei, né? Esse lance meio. Que é algo que a gente é muito forte, né? Que é a criação de conteúdo e tal. Esse lance da internet também, a gente é muito forte, tamo muito na internet. É um lugar sem fins, né? E inusitado. Tudo pode acontecer, né? É o jogo do tudo Uhum, pode acontecer. O que mais acontece aqui no Rabisco Stories é, por exemplo, é mais na área de música, né? A gente chama muito músicos, etc. E depois de um tempo eles acabam estourando, mas era tipo artista que eu dava rolê, sabe? Em São Paulo, falava, mano, brota aí, uhum, tipo o link do Zap, por exemplo, agora que puta que pariu, tá enorme, sabe? E, e por aí uhum. vai. E tudo isso porque às vezes, mano, estourou o TikTok e chegou na pessoa, tá ligado? É, E isso é muito legal, é o que eu falo, tipo, nesse sentido a gente consegue deixar mais plural a arte, né? A gente consegue deixar como se, que é uma das suas missões aí, deixar mais acessível a arte, chegar em todo uhum, mundo de várias formas, né? Se você não gosta de ler, tem um cara já, por exemplo, dublando a License Life, tá lendo por você, saca? Tipo, sim, é, na internet, tipo, tem de tudo, tem de tudo. Você consegue hoje em dia ver da maneira que você quiser, tá ligado? Isso é. Isso é fenomenal. Assim, isso é. Eu acho que é um lugar que. Nesse sentido, a internet ajuda muito. A internet, eu sei que tem todas as polêmicas hoje em dia com o lance de IA também e tal, mas não dá para reclamar nesse sentido de divulgação de novos artistas conseguir surgir e ter essa ascensão graças à internet, graças à tecnologia, saca? Melhorou bastante, né? Não uhum. tem que ficar batendo de porta em porta e tal. Você tem que dar a cara a tapa, ter um pouco de determinação, também um pouco de sorte, mas também você pode ir atrás de estudar um pouco mais, até criação de conteúdo, ir para outras áreas para você conseguir divulgar suas próprias obras, sua própria arte, né? É legal isso. Tipo, você conseguir, quando algum vem te perguntar, você dá um norte pra pessoa. Fala, mano, acho que esse pá tem como, tá ligado? E eu acho engraçado porque, por exemplo, para ler uma obra de fora, ele, ele talvez leia, tipo, de boa. Sim. Mas para ler uma obra nacional, sempre vai ter uma desculpa, entende? Nossa. Então, a criação de conteúdo é bom por causa disso, porque eu já vi, por exemplo, muita pessoa que ó, via alguma coisa de Sense Life, mas aí tinha desculpa, mas é que eu não tenho tempo para ler. Aí, então tem dublagem no YouTube. Mas eu só quero conhecer se for por anime. Agora vai ter uma animação também, então, tipo, qual a desculpa? Verdade, tem isso, né? Tem. Eu até tinha esquecido dessa vertente que é muito essa desvalorização, não? Não sei porquê. Ainda assim, eu sei porquê, né? É cultural. A gente tem muito disso de ficar chupando o cu de gringo e etc. Uhum. Mas é. Porra, é muito. Vou generalizar, eu não entendo isso muito do brasileiro, saca? Tipo, a gente é muito nacionalista pra certas coisas, mas pra outras parece até que a gente odeia nosso, nosso país, sabe? Tipo, nossa, vocês são incapazes de fazer um filme bom, sabe? O Brasil nunca vai fazer um filme bom, o Brasil nunca vai fazer uma animação Então boa, tipo. é engraçado porque como eu tipo, tô no meio, tá muito perceptível tudo isso que acontece com obra brasileira. Então, tipo, eu já vi tanta desculpa, por exemplo, o cara, ele, ele vê uma obra que se passa no Brasil contando sobre o folclore. Aí ele, mais uma obra sobre o Brasil,
forçando cultura brasileira e não sei o que, não sei o que. Só tem obra se for sobre cultura brasileira. Aí você vai ver uma outra obra de ficção com nomes que não é brasileiro, tipo nome americano. Aí o cara, mas por que que o nome é americano? Por que que você não pode fazer uma história brasileira? Tipo, você vê que a pessoa ele só quer reclamar, ele não tá interessado em ler, ele só quer um motivo para poder reclamar. Uhum, uhum. É o afastamento, né, que acaba criando também com o cara não se permite a consumir, a ter coisas novas, né? É o problema. Isso aí é a galera do Letterboxd, viu, Glitch? Essa galera aí do Letterboxd é um problema danado. Tem que acabar. Tem que acabar, infelizmente, galera. Você tem Letterboxd? Mas é isso. Eu acredito muito nisso também. Acho que, assim, puxando mais seu saco um pouco, é o tipo de. Eu tô pra fazer um vídeo criando um mangá, né? Uhum. É uma ideia de merda. É tipo, eu vou fazer um mangá, a primeira página do mangá, eu vou passar para os próximos artistas, eles sem saberem o que tá acontecendo, criar as outras páginas do mangá. Vai dar tudo errado. Mas É, mas é divertido. Eu acho que eu já vi algo parecido assim. Ela é foi. divertida. Sim, foi com HQ. Foi com HQ. Se eu não me engano, é o Skynix fez. Eu falei, mano, eu vou fazer com mangá. Vou fazer essa ideia com mangá do meu Uhum. jeito. Que aí com o mangá eu consigo puxar algo menos infantil também. Puxar mais o meu jeitão e tal. Era uma obra que tinha a ver com grafite. Então, tipo, os poderes era um shonen tudo de grafite, etc. Pela primeira vez eu entendi o quão divertido é você ficar pensando no personagem e o que, que ele vai fazer e como aquele mundo vai funcionar, saca? Uhum. É uma experiência que eu falo que eu acho que, tipo, todo artista tem que ter, mano. Tipo, se o artista ele é só um artista de commission, por exemplo, é só um animador, muitas vezes ele tá muito mais no trampo daquilo, mano, criar. Eu acho que criar é muitas vezes a resposta para muitas coisas, cara. Você sentar e criar, saca? Você mesmo disse que você se tornou uma pessoa muito observadora também criando, saca? Eu acho que É. no momento que a gente tá criando, a gente consegue pôr um monte da gente de fora, tipo, um monte de nós, coisas que estão presas em nós, etc, para fora. E acaba de alguma forma tocando em outras pessoas e aí quando você vê, você tava andando e outras pessoas mais pra frente vai estar correndo graças a isso, saca? Tipo, é muito bonito. É Você muito bonito. também fica mais aberto a conhecer mais. A Não conhecer só mais. pra, tipo, pegar a experiência pra você, mas, Uhum. tipo, de ver outras visões mesmo, tipo, de ver outras criações de outras pessoas. Por exemplo, quando eu comecei Sense Life, eu nem sabia que tinha outra, tipo, tantas outras HQ, BR, assim. Tipo, eu conhecia uma Uhum. ou outra, mas aí foi a partir do momento que eu comecei a criar e aí ver que tem mais, que eu realmente comecei a querer conhecer mais. Aí eu comecei a ler mais. Aí eu li Rei de Lata, li Miss Fortune, Pirates, tem um monte de obra, cara. Merecia ter mais atenção. Fica aí o apelo pra galera aí. Vejam essas obras, né? Vejam essas obras. Vai procurar. Às vezes as coisas estão muito acessíveis, cara. Eu acho que até se tu. Hoje em dia, como são as coisas, se tu só perguntar pro teu celular, ele já vai te recomendar um monte de obra brasileira. Fala, ô, me recomenda aí uns mangá brasileiro, vai Uhum. recomendar, tá ligado? Então é isso. Acho que não tem pra que a galera fugir tanto disso. Não tem também para que as pessoas que querem criar essas obras não criarem, né? Seja por hobby, eu acho que é isso que a gente está aprendendo aqui nesse podcast. Seja por hobby, você quer que dê certo, então entenda que você tem que começar, né? Se tu quer que dê alguma coisa certa. E no Uhum. geral, uma coisa para você, Glitch, uma coisa do Glitch do futuro. Até onde você quer chegar? Qual que é a tua missão nesse mundão, tanto como artista, como uma pessoa individual ali, com a tua obra, até onde chega seu sonho? Eu quero primeiramente terminar uma obra, conseguir dar um começo, meio e fim. Eu quero poder
ficar satisfeito com esse final. E eu quero poder conseguir criar outras obras, não só Sense Life. Eu poder ter pelo menos contar umas 3 ou 4 histórias e conseguir terminar. Pra mim, eu já vou estar satisfeito com isso. Uhum. Aí pode tomar um tiro, tranquilo, tá tudo certo. É, contanto que eu fique vivo e consiga terminar, tranquilo. Uhum. Se eu for assaltado, aí eu falo, não, aqui ó, tem essas obras aqui pra terminar, não, não mata não. Pode levar o celular e tal, mas não chega tão agressivo também, não bate na mão, que na mão tô trampando. Acho que temos um episódio, né? Não paro de mexer nesse Caleb. Confesso, foi um episódio como é a volta, né? Foi um episódio que eu tava um pouquinho mais ainda readaptando, né? Ao Uhum, Stories, ao podcast, mas foi muito divertido, Glitch. Deu pra aprender muita coisa, levar muita coisa tô também de. feliz. Eu espero que as outras pessoas tenham gostado, né? De tudo que foi falado aqui. Uhum. Elogia meu desenho aí um pouco, sei lá, fala, ô, mandou bem aí no desenho, valeu. Ou não elogia também, não. E. Gostei muito do teu traço, mano. É tipo bem. Parece meio até meio grafite. Eu não sei se você tem inspiração em grafite, mas me lembra. Tenho certas inspirações do grafite. Ai, valeu. Ai, que fofo, gente. Aí, ó. Tá lá. Tá gravado. Eu fui elogiado. Sei lá, Deb. Não sei. Você teria. Sense Life estaria no Fortnite? Pô, se o Fortnite quisesse chamar, eu queria ver o Caleb com as armas do Fortnite. A arma do Noah é meio apelona, né? Sim. Mas tem isso do Fortnite hoje em dia, tá meio maluco as coisas. Você podia ser o Godzilla um tempo atrás. Tipo, os caras tão Então. brisados. Acho que já perdeu a linha. Já perdeu a linha. Tem gorilas. O que o gorilas vai fazer no Fortnite? Dar tiro? Perdeu a linha. É. Enfim. é, é isso. Tá convidado pra colar mais vezes, né? Obviamente a gente pode zoar muito, falar de outros papos também, do que você bebe. Qual que é a sua bebida favorita? Guaraná. Que é alcoólica. Heineken. Boa. Cervejinha é uma boa. Mais um fun fact. Sua cor favorita? Oi. Roxo. Faz sentido. Faz sentido. Um animal. Matou Soul Eater. Qual que é seu mangá favorito? Matou Soul Eater? Fullmetal. Um defeito de One Piece. Puxei e voltei de novo. Eu nunca ter lido. Porra, isso é um defeito mesmo. Top coisas mais chatas de fazer desenhando. Ahn, Desenhar no papel e querer dar Ctrl Z. Misturar as camadas e ficar desenhando tudo em uma camada só e depois você errar. Você usar o balde de tinta e não ter terminado a linha. E deixa eu ver. E você fazer a pintura e ver que em uma tela tá de um jeito e em outra tela tá de outro jeito. Comprei Sense Live, gente. Né? E se quiser É também verdade. comprar Comprei em roupinha do Sense Life. Pixel Tem na na loja. Amazon, na Shopee, tem no site da MPEG. Você vai colar na BGS? Na BGS, não sei, mas eu vou sábado pro evento da. Ah, é, ó. Se o vídeo sair até sábado, colhem na IPEG Fest, na Liberdade, lá na loja da Kibe Station. E me convidaram para o meu podcast ser presencial lá, você acredita? Uma vez? Caraca. Foi, mas eu não pude porque eu me mudei pra Itanhaém. Aqui, ó, gente. Também comprei roupinhas da loja do Rabis Stores. Aqui, ó. Eu fiz uma arte bem Basquiat. Meu Deus, dá pra ver nada, né? Ó, bem Tem que Basquiat. aproximar um pouco. Aí. É isso. Valeu, Grit, por ter colado. Tu é zica. Tu é Eu zica. que agradeço, mano. Valeu por ter chamado. E se tu fosse usar uma droga